pensar nessa noite com você sobre um tema: por que Deus nos confronta? Por que Deus nos confronta? Eu convido você a abrir sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 12. Segundo livro de Samuel, no capítulo 12. Deus não grita quando quer ser ouvido. Deus, Ele sabe falar ao coração humano com precisão cirúrgica. Às vezes, Deus usa até o silêncio para falar com a gente. Outras vezes, Deus usa as circunstâncias. E em momentos decisivos, Deus usa pessoas. Não sei se você já ouviu falar no profeta Natã. Nesse texto que eu pedi você para abrir, segundo o livro de Samuel, vai narrar a história bíblica que havia um silêncio pesado no palácio. O rei Davi, ungido por Deus, cantor de salmos, o pastor de outrora, mas que agora carregava um segredo que pesava mais do que a sua coroa. O pecado, ele, quando não confessado, ele vai criando raízes no coração, vai endurecendo a sensibilidade espiritual e abafando a voz da consciência. E é nesse cenário que o Senhor envia Natã, o profeta. E ele envia o profeta não com gritos, não com acusações diretas, mas com uma sabedoria pastoral. Natã, ele se aproxima como quem cuida de uma ovelha ferida. E Natã conta uma história simples, quase cotidiana. Ele vira para o rei e diz assim: meu senhor, imagina se um homem fosse muito rico e tivesse muitos rebanhos, mas que ele vai em uma família paupérrima, pobrezinha, e ele toma para si a única cordeirinha que esse homem pobre tem. Imagina o Senhor. E ao ouvir essa história, o rei Davi, ele se inflama com indignação. A justiça que parecia adormecida desperta, mas voltada para o outro e não para si mesmo. Então, em momento decisivo, com firmeza, mas com amor, Natã, o profeta, diz: meu rei, tu és esse homem. O Senhor podia ter qualquer mulher desse reino, mas o Senhor escolheu a única esposa de Urias. Natã, então, com uma voz profética, confronta, mas não é uma humilhação pública, é um espelho espiritual. Porque o profeta, ele não buscou destruir o rei, mas ele procurou restaurar o homem que um dia foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Porque o confronto não nasce na ira, mas na obediência. Não é uma denúncia vazia, é cuidado pastoral que arrisca dizer a verdade. E o rei Davi, agora despido de defesa, não argumenta, não se justifica, ele apenas confessa: pequei contra o Senhor. E esse aqui é o ponto de virada,
porque onde há arrependimento sincero, a graça encontra espaço para agir. As consequências permanecem, porque o pecado deixa marcas reais, mas o perdão de Deus também se manifesta de forma real e profunda. E essa história nos ensina que Deus não abandona os seus quando caem, e Ele envia Natãs para as nossas vidas, pessoas, palavras, circunstâncias, para nos chamar de volta. E também nos ensina que confrontar em amor é um ministério santo e que ouvir a verdade com humildade é o início de restauração. Então, no encontro entre Natã e Davi, nós vemos um Deus que odeia o pecado, mas que ama o pecador. Vemos um Deus que fere para curar e que expõe para restaurar e que transforma lágrimas de arrependimento em salmos de misericórdia. E aí eu olhei para a sua Bíblia, em 2 Samuel capítulo 12, a partir do verso 1, que vai narrar essa história. Eu estarei lendo na versão NVI. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e esse não quis pegar uma das suas próprias ovelhas, dos seus bois, para preparar-lhes uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: eu juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deveria pagar ou deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Eu dei-lhe casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Judá e de Israel. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo com que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado e você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Ponto. E que o Senhor nosso Deus abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Irmãos, Davi se achava que o tempo havia enterrado o seu pecado. O rei seguia a vida depois de um pecado escabroso. O palácio funcionava normalmente, o trono estava firme, o rei na sua postura, mas o céu não havia se esquecido. Então, Deus envia Natã, não com uma espada, não com acusações diretas,
mas com uma história. Porque Deus nos confronta não para destruir, Ele nos confronta para nos salvar. E 2 Samuel 12 nos revela uma das cenas mais profundas das Escrituras, que é um rei poderoso sendo confrontado por um profeta obediente. E esse texto não é apenas sobre o pecado de Davi, mas é sobre como Deus nos adverte. É sobre por que pecamos. E é sobre como reagir quando nós somos confrontados pelo Senhor. E à luz da palavra de Deus, eu quero convidar você a, junto comigo, caminhar por 5 verdades que transformam advertência em restauração. Primeira verdade que eu quero compartilhar com você é que Deus nos adverte com sabedoria e com amor. Irmãos, o profeta Natã, ele poderia ter acusado diretamente o rei. Ele poderia ter ali publicamente contado o pecado do rei. Mas Deus o inspirou a contar uma história, uma narrativa simples, justa, impossível de ser ignorada. Davi se indigna com o homem rico da sua história e ele julga com rigor, porque é fácil julgar o pecado alheio, é fácil acusar o outro, é fácil colocar na parede para ser apedrejado quando não somos nós, nem os que nós amamos. Davi então ele condena sem perceber que estava julgando e condenando a si próprio. E o aviso de Deus, ele não vem para humilhar. O aviso de Deus, ele vem para despertar a nossa consciência. Meu amado irmão, Deus não deseja a nossa queda, mas Deus deseja a nossa volta. Às vezes Deus usa palavras suaves para tratar pecados graves. Outras vezes Deus usa confrontos firmes para salvar a nós mesmos. Mas toda advertência de Deus é um ato de graça disfarçado de confronto. Ei, nessa noite, Deus está confrontando alguém com pecado escondido, achando que Deus esqueceu, mas confrontando única e exclusivamente para cuidar, sarar e salvar você. Essa é a primeira verdade. Há uma segunda verdade que esse texto nos mostra, é que nós pecamos quando nós esquecemos quem somos e contra quem pecamos. Pecamos quando nós esquecemos quem nós somos e contra quem nós pecamos. Porque Davi não cometeu um pecado isolado. Ele entrou numa sequência. Se você conhece o texto, depois você pode ler o texto completo. Davi, diz a Bíblia, que quando era normal, comum, dos reis saírem para a guerra, Davi resolveu escolher ficar em casa. E um dia levanta da cama mais tarde, vai para a sua varanda, e lá ele olha para a casa do vizinho, e ele vê então Betseba, uma linda mulher na sua casa. E esta mulher estava sozinha porque o seu esposo, que era um homem de guerra, que fazia parte do exército de Davi, tinha saído para lutar a guerra onde Davi deveria estar. E aí então entra a sequência. Davi cobiça a mulher. Davi traz a mulher para o reino. Davi deita-se com a mulher, adultera com aquela mulher. Aquela mulher então engravida. Para ele esconder o pecado ou a gravidez, ele manda trazer aquele homem lá do fronte de batalha. E ele então
traz aquele homem e manda aquele homem ir para casa. Olha, vai para casa descansar um pouco, eu sei que a luta está grande lá, mas aquele homem, ele não acha justo todos os seus comandados e seus amigos estarem lá no exército, lá na batalha, lá no fronte, e ele está em casa, deitando com sua mulher, e ele não vai. Davi sabe disso, chama ele mais uma noite para o palácio, embebeda ele para que ele pudesse voltar para casa e bêbado pudesse deitar com a sua mulher, para dizer que o filho era então de Urias e não de Davi. E mais uma vez Urias não deita com a sua esposa. Davi, vendo que aquela situação, né, aquele planejamento não deu certo, o que Davi faz? Manipula para matar aquele homem. Escreve uma carta dizendo que era para colocar aquele homem na frente da batalha, onde estivesse acontecendo ali os embates, infantes ali, como se ele fosse da infantaria, e deu para ele próprio, Urias, entregar para o comandante dele. E foi assim que aconteceu. O comandante, ao receber a carta, coloca Urias à frente da batalha. Urias então morre. Ao morrer, agora ela viúva, Davi então traz agora a esposa para fazer parte do seu harém. Ou seja, cobiçou, planejou, manipulou e seguiu a vida como se nada tivesse acontecido. Bem parecido com muitos no final do ano. Estava lá, aonde estava, fazendo o que quis, pecando do jeito que achou que deveria, volta agora, 18 de janeiro, sentado na igreja como crente, achando que está tudo bem, ninguém viu. Vida normal, vida que segue. O problema nosso, que também foi de Davi, é que às vezes esquecemos que nós pecamos contra Deus e não apenas contra pessoas. Tem gente aqui se esquecendo do pecado que cometeu em 2025, como se Deus não tivesse visto o que nós fizemos. Ei, quando nos sentimos fortes demais, nós nos tornamos vulneráveis demais. E quando nós esquecemos a nossa fragilidade, nós baixamos a nossa guarda. E o pecado, ele sempre começa quando nós paramos de vigiar e passamos a confiar em nós mesmos. E é importante nós lembrarmos quem somos diante de Deus, para que a gente possa nos manter dependentes da graça. Essa é a segunda verdade. Mas essa história me traz uma terceira lição que eu queria compartilhar com você nessa noite, é que o pecado se alimenta da visão, da imaginação e do desejo. O pecado se alimenta da visão, da imaginação e do desejo. Diz o texto que Davi permitiu que os seus olhos conduzissem sua imaginação. A imaginação alimentou o desejo, e o desejo produziu o pecado. E esse é um caminho silencioso e perigoso, porque o pecado raramente começa com o ato, ele começa com uma permissão interior, começa a gente cobiçando. E ao entendermos isso, nós aprendemos a cortar o mal pela raiz, cortar o segundo olhar, cortar a curtida na foto alheia, cortar aqueles convites para jogos ou outras coisas que a gente sabe muito bem que tudo isso, ninguém faz nada para dar nada para os outros. Nós vigiamos o que nós vemos, nós cuidamos do que alimenta a nossa mente. Então nós entendemos que pequenas concessões produzem grandes quedas. Ei, pequenas concessões produzem grandes quedas.
Você sabe que eu sou motociclista, eu amo esse movimento de motociclismo. Uma vez eu pregando em um evento de motociclista, eu falei sobre o perigo para o motociclista, que são os pequenos perigos que fazem com que o motociclista se acidente. Um mosquito nos olhos com a viseira levantada, um mosquito que bate nos olhos, um inseto que bate nos olhos, um buraco pequeno na estrada, um animal que corta a estrada de forma de repente, uma Toyota que ao virar de maneira inadvertida, né, Tato? Quase matou o Tato uma vez. As carretas grandes, os bitrens, a gente vê de longe. Os grandes perigos a gente consegue enxergar de longe e desvia. O problema são os pequenos, porque os pequenos a gente acha que dá conta, mas são esses que derrubam a gente. Ei, a santidade começa no controle do olhar e no pensamento. Aí começa a santidade. Eu sempre, quando eu penso nisso aqui, eu já falei isso algumas vezes, mas permita-me ser redundante nisso, mas eu acho que a gente deveria, o Ministério do Louvor, deveria voltar a cantar, mas agora não mais no Ministério Infantil, mas agora no momento de louvor nosso, aquele corinho ainda que chamava na época, né? Dizendo: cuidado, olhinho no que vê, cuidado, mãozinha no que pega, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado, olhinho no que vê. E é simples como a história de Natã, mas uma grande verdade para a nossa vida. Eu aprendo uma quarta verdade ao olhar para esse texto e ao pensar sobre Natã e Davi, é que diante do pecado, há atitudes que adoecem e atitudes que curam. Diante do pecado, há atitudes que adoecem e atitudes que curam. Davi, ele tentou esconder o pecado no início. Justificou-se internamente. Indignou-se com o erro dos outros. Quase aceitou a culpa sem arrependimento. Mas quando Natã disse: tu é esse homem, Davi se rende na hora. Davi ouve a advertência, Davi reconhece o erro, Davi admite que pecou contra Deus. E essa verdade nos ensina que maturidade espiritual começa com humildade. Porque muitas vezes, quando somos confrontados pelo pecado que cometemos, a primeira coisa que nós queremos fazer é justificar, dizendo: eu pequei por causa disso, só fiz isso por causa disso. Na verdade, a minha foi uma reação. Quem mandou aquela mulher, Betseba, estar lá na laje tomando sol? Despertou em mim o desejo, a culpa é dela. Se ela estivesse lavando roupa, não teria acontecido isso. Não é isso que muitas vezes nós fazemos? Nós justificamos o nosso erro, justificamos o nosso pecado, colocando a culpa no outro, ou então colocando às vezes no próprio Deus, dizendo: Senhor, olha, o Senhor mesmo disse que a carne é fraca, foi o Senhor que me fez, eu podia ter me dado uma carne mais forte para me resistir a esses pecados, para me resistir o dia mau. Mas é lindo que Deus envia pessoas para nos advertir e não para nos humilhar. O problema é que nós preferimos elogios, mas nós crescemos com a verdade. Quando nós ouvimos quem Deus envia, nós evitamos dores maiores. Entenda isso, que Deus envia Natãs para confrontar os nossos erros, e se a gente der ouvido, a gente evita dores maiores. Quinta e última verdade que eu aprendo com esse texto é que o arrependimento sincero restaura a alegria e comunhão. O arrependimento sincero restaura a alegria
e a comunhão. Irmão, Davi não apenas ele confessou, diz o texto que ele pediu perdão, que ele clamou por transformação, que ele pediu um coração novo. E o resultado foi alívio. A alegria voltou. A comunhão foi restaurada. É claro que o pecado teve consequências. Você leu no texto junto comigo. O menino, fruto do adultério, foi cometido de uma doença, e diz o texto, continuando o texto, que esse menino morreu. Mas o perdão trouxe restauração para a família. E é por isso, meu amado irmão, que eu queria dizer para você nessa noite que não existe restauração sem arrependimento. Não há. Deus perdoa, Deus limpa, Deus renova. Mas para que isso aconteça, precisa haver arrependimento. É claro que o perdão, ele não apaga as consequências, mas ele devolve a paz, devolve a alegria e devolve a presença de Deus. Onde há arrependimento verdadeiro, há um novo começo. É sobre isso. O texto fala sobre novo começo. O texto fala sobre o Deus da segunda chance. O texto fala de um Deus amoroso que se compadece de quem se arrepende, de quem lida com a verdade, que reconhece a sua falha, sem culpar o outro, mas que assume a sua responsabilidade. Eu concluo, finalizo dizendo que talvez você pense: eu não pequei como o rei Davi. Que bom. Mas todos nós precisamos da mesma graça que restaurou Davi. Todos nós. Porque o que nos difere de Davi é que alguns de nós têm o pecado diferente de Davi. Mas quem sabe aqui nesse plenário temos gente que maquina o mal, temos adúlteros, temos quem sabe até homicidas. Mas a questão não é essa. A questão não é o que você fez. A questão é que existe um Deus e que está aqui nessa noite, pronto para lhe perdoar se você se arrepender desse pecado. Esse é o fato. Não há um julgamento. Não há um grito aqui sobre o seu pecado. Não há um jogar na sua face o seu erro, porque diz a Bíblia que Deus olhou para a terra, não viu um justo sequer. Ou seja, não há nesse plenário aqui ninguém que não seja pecador. O que difere aqui é quando confrontado, qual a nossa reação? Davi tinha poder até para matar Natã. Davi tinha poder para dizer: olha, quem é você para me confrontar? Eu sou rei. Podia ter mandado os soldados matar Natã, como ele já tinha matado Urias. Já era um homicida. Não faria diferença, quem matou um matava outros, e ainda mais Davi, que era um homem acostumado a matar inimigos. Mas Davi entendeu que fora do perdão de Deus, toda tentativa é inútil, que nenhum sucesso compensa viver a eternidade longe do Senhor, que não adiantava ser rei e ter um dos maiores reinos da face da terra, ser riquíssimo, se ele morresse naquele momento e fosse para o inferno. Davi entendeu isso. Davi entendeu que aquele que confessa, se arrepende e confia no Senhor, é cercado pela misericórdia. E a Bíblia diz, em Provérbios 28:13, que eu quero finalizar com esse texto, que diz assim:
Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Talvez, em algum momento, você tenha se questionado ou questionado Deus, porque tudo o que você faz não prospera. Talvez o segredo esteja justamente em Provérbios 28:13, que eu quero mais uma vez ler para você e convidar você para sublinhar depois na sua Bíblia, que diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Irmãos, o aviso de Deus não é sentença de morte, é convite à vida. Não é condenação, é restauração. Que quando Deus falar, que nós possamos ouvir. Que quando Ele nos confrontar, que nos rendamos. A gente volta então para a primeira pergunta. Por que Deus nos confronta? Essa foi a pergunta, e a resposta é: porque Ele nos ama e quer nos restaurar. Nessa noite, o confronto de Deus com você, contra o seu pecado, não é para te destruir, mas é para te restaurar, porque Deus te ama. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos enquanto o Ministério de Louvor sobe aqui. Eu queria, nesses minutos finais, te dar a oportunidade de você pensar sobre os seus pecados. Eu não vou fazer um apelo convidando você para vir à frente, porque eu sei que muitos de nós teremos vergonha de vir à frente, porque alguém vai apontar: quer dizer que você é pecador? Sim, nós somos. E talvez a gente fique constrangido, mas a intenção não é constranger, mas é restaurar, como a própria palavra já disse. Mas eu não gostaria que você saísse daqui nessa noite, nesse terceiro domingo do ano de 2026, sem ter a oportunidade de mudar agora os seus próximos 11 meses para frente. Para que você seja próspero, para que você seja abençoado, o Senhor te convida a você se arrepender dos seus pecados, com humildade, dizer: Senhor, eu sou esse homem, eu sou esse que foi confrontado por Natã, mas eu quero, Senhor Deus, mudar a minha história, eu quero mudar a minha vida. Então ore aí, enquanto nós estivermos cantando, eu queria que você estivesse orando. Deixa apenas o Ministério de Louvor cantar. Ele vai cantar baixo, para você meditar sobre aquilo que Deus está lembrando você, que você precisa se arrepender. E depois eu quero orar por você. Ore ao Senhor.